Diz lá, Jeria. É a tua cena. Exatamente. Estamos então de regresso ao Espelho Narciso. Segundas-feiras, cá estamos nós. Hoje, e como prometido, temos connosco Nelson Almeida. As pessoas estão a bater palmas em casa. Faço uma pequena ideia. Uma legião de fãs. Não mirava nada. Correu bem na sexta-feira passada e agora. Sim, ele que esteve connosco na sexta-feira passada em direto, portanto, se gostaram deste pequeno bocadinho e não viram esse direto, fiquem à vontade então para o fazer. Está no nosso Facebook e no nosso YouTube. Não está no Spotify nem no podcasts, nos outros coisas podcasts, pronto. É só para vídeo. Não que o Vimeo tens que pagar bem para teres lá os vídeos com grande duração. No Vimeo. O Luís Miguel Banca, isso tudo. Pagas o microfone e pagas o Produtor. Ao contrário do episódio passado, vocês vão ter que ou falar mais alto ou falar mais próximo do microfone. Mas mais próximo como? Não és tu, Jiri. Assim, só com o nariz assim. sem abuso. Está assim um café. Ora, muito bem, como nós estamos cá todos os dias e os nossos convidados não, Sim. vamos começar então por falar de uma coisa que prometemos no direto falar aqui hoje, segunda-feira, como é que é? Está bem. Parece aqueles hobbies mais low profile. É o modelismo ferroviário. Aquela cena assim, muito homem, muito macho, tem a ver exterior. com comboios pequeninos. Não, pronto, também é aquilo que eu estava a pensar. História da vida. Nada. Não é ali ao pé da Telepisa na Fernão Magalhães. Não são esses comboios. Não, é o modelismo ferroviário, é um hobby assim, pouco divulgado em Portugal, bastante conhecido nos Estados Unidos. Aliás, teve cá a semana passada um gajo já velho, que também somos velhos, o Rod Stewart, é um conhecido modelista ferroviário. E é uma arte muito pouco respeitada e isso tem de mudar. Rod Stewart, que tirou uma foto com o presidente Marcelo. Uma foto, eu disse foto, Exato, Rafael. exato. E bem. O Rafael está a achar que eu dissesse selfie. Não, eles é que disseram selfie. A comunicação social é que como é que foi? O Rod Stewart veio a Portugal e não se escapou a uma Marcelfie. E depois estão eles os dois e alguém está a tirar uma foto. Portanto, não é selfie. Sim. Lá está. Mas, quer dizer, também, imagina, pode ter sido o Marcelo meteu no temporizador da foto. Do Tem além, sempre um tripézinho. Segura aí, não está é? certo. Segura aí. Tá Vou só meter aqui o Mate 20 aqui com 10 segundos. Obrigado por teres tocado a minha câmara e eu, consequentemente, no meu microfone. Não acontece sempre quando acontece. Mas sim, eu ainda não percebi. Modelismo ferroviário. modelismo existe. Eu sei o que é, Mas Como é que isso começou? Como é que tu... Mas antes de mais, tens predileção por locomotivas, diesel ou a carvão ou já as carruagens mais recentes? Não, tipo, até um TGV. Cenas mais. Não, tipo o TGV da Lausanne, por exemplo. Alain, não sei se vocês se lembram de umas automotoras verdes. Sim. Porque isto agora aqui já é quase. Já é mito. Já é um mito, já é quase, mas há poucas circular. marcas de. Eu tenho uma empresa que é modelismo artesanal, em que produzo comboios em miniatura baseado em protótipos portugueses. O próximo lançamento vai ser precisamente a Alain, essa que circulou no ramal da Lausanne. Muito bem. É uma edição limitada, tipo aquilo tem 40 unidades, está tudo vendido. E vendes em Portugal ou para fora? É pá, 30%. As finanças veem isto? Não. Okay. 30%, porque eu não posso exportar. O governo sombra. 30% é para o estrangeiro. A sério? E depois droga lá dentro? Ou... Não, como é que isto é? Não está mesmo interessado em comboios pequeninos. Isso pode ser uma oportunidade de negócio. Isso pode ser uma oportunidade de negócio. Por acaso não explorar. Que é burro, até preciso dizer. É como aquele pessoal que usa o gado para transportar a droga, não é? Mas quando sei, tu podes exportar, tu não pagas o IVA da exportação. Não, tem a ver com contabilidades organizadas e cenas dessas. Mas acho que se fores um pequeno produtor, acho que não há problema nenhum em enviar. Eles contam tudo agora. Na Europa e assim, não há problema.
Mas o Jeria teve uma pergunta pertinente. Como é que isto começou? Sim. Isto teve a ver com a profissão da qual nós combinámos que não iríamos falar. Era senhor mas não é cenas ilegais. Mas é uma profissão que é um bocado estressante. Okay. E o modelismo ferroviário é um bocado anti-stress. É aquela coisa. Está bem. É mexer em miniaturas, fazer Pintar, montar. Isso é engraçado porque eu tenho a ideia de se fosse eu ir exatamente o oposto. O que é esta merda? Pequenino, estar ali com aquele Com estes dedos grandes, cara. Estas talochas, caralho. parece umas talochas. Tu é o que eu chamo uma oportunidade de negócio. É? Ah, Exato, há sempre Tu vais partir tudo. Exato, pelas duas. Por um lado eu vendo mais ao pessoal que parte mais. Pois. E depois também é aquela outra situação que é podes-me fazer aí tu isso que eu não percebo nada disso. É mais caro. É mais querido. Mas és tu que montas o motor naquilo? Sim. Todo o circuito? Os motores são austríacos, há umas coisas que eu mando vir de fora, mas o resto tudo sou que É nacional. concebo, desenho, Já perdi o imprimo. respeito. Eu pensei Madeiras? que era uma coisa tuga. Não, resinas, tenho 3 impressoras 3D, uma de alta definição. Fazer armas é bom, não? Pá, não, Estava a fazer muita coisa. É a primeira cena que me perguntam. E dildos? Essa merda dá para fazer armas? Dildos. Já, não passar no raio-x, Sim, cuidado com as arestas. Faz-nos aí o logo dos Espelho Narciso em 3D, cara. Exato, Um gajo barato, dá para plástico. fazer cortada a laser. Pois é isso. É isso. Tenho máquina de corta a laser também. Então é acrílico opaco, com luz por dentro, a 3D a laser. Eu tenho genuíno. Ok. Se puder Eu só ser. preciso do artwork. E uma automotora Tenho a dizer isso, é espelho envio-te narciso. isso. Uma automotora a dizer, exato. Espera, e um busto de cada um de nós. Podemos fazer Já isso. agora. E pomos sempre a automotora a fazer publicidade, Sim. onde a gente vá. E o Rafa é sempre um maquinista. Sempre. No contexto sexual. O Luís Miguel podia patrocinar uma carruagem. Olha, por Carruagem de exemplo. Espelho Narciso. E Era tre- com e- grafites. E 3 bustos, porque o do Jiri ele faz questão de fazer à mão. É isso. Em barro. É aquele amor. A ver se recriam aquela cena do Ghost. Caraca. Mas tenho a dizer, tenho imenso respeito e admiração por quem tem uma data de ferramentas e as sabe usar. Portanto, Sim. tu és autodidata. Sim. Não tenho nenhum Começaste tipo de formação. É preciso inventar, é preciso E agora experimentar. a pergunta-chave. Tu tens um retificador e um conjunto de cabeças para o retificador. Tens ou não tens? Um Não? retificador, né? Para que é um Pá, retificador? retificador é que, Com Já toda a falámos disso. certeza. claro, como já todos falámos, é quê? tipo, Aqueles- parece um berbequim, mas Eu pequenito, sei. que dá às cabeças. Pera, Isso é o sonho de qualquer gajo. Eu Quando estou a vai. pensar em outra coisa. Para um retificador de Espera, cilindros. mas e, é uma broca também pequenina dá. para limar Também dá. arestas, é isso? É uma. Sim, é tipo um berbequim, mas mais ao pormenor. Que tem as cabecitas mais pequeninas, isso dá é para fixe. lixar, dá Sim, para sim, sim, sim. escovar. Eu acho que vi uma coisa dessas no Lidl e fiquei tentado a comprar. Dessa cena. Sim, O que é que tu sim. ias fazer com isso? Nada, A questão nada, é essa. nada. Aquilo é tão Arranca a madeira. Aquilo é tão apelativo. Ia tirar o tártaro dos dentes ou qualquer câmera É a assim. merda dos Para homens as e das unhas. ferramentas. Não podem ver uma Um puta de uma ga- é, ferramenta assim. toda Mas não fixe, tenhas caralho. dúvida. Vai Eu falar Não só- sei o que é que vou fazer com Eu isto. só sei usar uma chave de fendas e mal, e no entanto vejo ferramentas e digo, ei, que maravilha, se calhar vou Eu comprar. gosto muito do roquete. Eu não sei o que isso é, mas Tem- gosto. Ele estava a dizer Rec-rec, não que é? usa a chave fendas e mal, Isso que é para tirar o lixo das unhas, não é? Para tirar o lixo das unhas com a chave da fenda. É, pronto, usa a chave Mas da aquele moto gajo- para tirar a cera dos ouvidos. Que Isso tem a chama-se um garagem. raquete. Um roquete. É Já fiquei a saber. Depois um gajo não está satisfeito só com uma chave fendas, tem que ser vários tamanhos, várias. Pá, e pronto, é isso. Eu perguntei o retificador porque eu acho que qualquer gajo que eu conheço, É aquela ele marca. fica apaixonado por aquilo e pelas cabecitas que aquilo pode ter, e jogos de cabeças que um gajo pode ter. Eu tenho já isso mais avançado, que é uma fresadora que leva Ok. esse. É prémio, tem Aham. serviço prémio. Premium. Premium. Leva esse internacional. retificador, mas depois aquilo é controlado por computador. É sim, Fuck, Porque Nintendo, que meu. o melhor mesmo é isso, porque assim já não fazes merda. Um gajo mete lá aquilo, faz O que é que é? Ele faz sozinho. Yeah, ele Também faz podes sozinho. fazer merda a introduzir os dados, não é? Dá sempre. Então tu tens impressora 3D e depois tens impressora de. Fresador, são coisas diferentes. Sim, mas como é que se chama? Há aquelas impressoras que em vez de adicionarem, Exato. retiram. Sim. É- É Portanto, muito devastador. a impressora 3D é um processo de adição. Sim, é o que Pois, chama de adição. é de. A fresadora é um processo de subtração. Exatamente, subtração. Exato. Motor. Tu pegas numa peça grande e depois E já ela retiras fica. o excesso. A 3D Tiras é o a inverso. peça lá de dentro, ok?
Tu estiveste neste fim de revelas semana a que sua passou, alma. tiveste isso em exposição lá na. Sim, não foi o fim de semana passado, mas este ano já fiz 3 exposições e ainda vai haver mais uma. 2, já fiz 2 grandes. Fiz uma assim média. Em Cascais, Casal Vistoso ali na zona do Arieiro, e ainda vai haver uma em Loures. Atenção, o Arieiro não é o de Santa Clara. Eu percebi casal ventoso, mas O Casal Ventoso já não existe. Isso Não, É vistoso. Que é pena, porque As pessoas inventam. Faz falta. As coisas que as Faz pessoas falta. inventam. Os casais ventosos atualmente estão nas discotecas de Lisboa. não me acredito. Agora é claro. É. Então no Urban, não é? Ou no Lux. Alegadamente, vamos lá ver. Não sim, podemos difamar ninguém. Mas Voltando outra vez ao modelismo ferroviário. Eu estou sempre com o carril na ponta da linha, não sei porquê. Eu há uns tempos, já não tenho a certeza se foi no YouTube, porque o Facebook ainda não tinha assim os vídeos muito presentes. Deu uma ideia de haver um armazém em Eiras, onde havia uma série de gajos que faziam modelismo ferroviário, assim num pavilhão muito grande, com cenários montados. Existe um sistema que é um sistema modular. Basicamente, cada pessoa em casa faz um módulo, que aquilo tem umas medidas standardizadas, normalmente é 40 por 90, podes fazer um ou vários, depois o pessoal junta-se e estão. Mas há ali tipo um centro de controle em que há um gajo. Não, eles lá em Coimbra, lá em Lisboa, neste último encontro, os comboios tinham horários. Pois. Aliás, aquilo era um encontro ibérico e nós tínhamos lá portugueses e espanhóis. E os espanhóis são well lixados, aquilo ou anda à hora ou então nada. Os portugueses os tugas é o inverso. É. Por isso os espanhóis estavam sempre a eliminar. Tipo, chega uma composição atrasada, os espanhóis não fazem mais Tiram nada. logo. Sacou, acabou. Só circulam os espanhóis, circulam a hora. Da Renfe. Não temos hipótese. Estás a ouvir CP da merda. Você ouviu aquela da entrevista que a pessoa chega atrasada à entrevista da CP, está contratado. É isso. A experiência já conta tudo. E pronto, foi os minutos iniciais deste Espelho Narciso. Mas conversamos lá fora. Mas podemos não vou acabar o programa, não te preocupes. Pensei que só quisesse mudar o Estava só a assunto. pontuar. Vamos falar do Centro Cultural e Recreativo do Espelho Narciso. Andamos a falhar nisso logo no início. E tem-se notado porque há menos gente a entrar. E então nós temos um grupo no Facebook, que é exatamente este que acabei de falar, Centro Cultural e Recreativo do Espelho Narciso. Não sei porque é que tem um nome tão grande a isto. E Qual é a sigla disso? é um grupo. Não funciona. Não. Ok. Isso soar russo. Tanto é que se as pessoas fossem escrever isso, Rafael, não iam encontrar, não é? Porque é o Centro Cultural e Recreativo do Espelho Narciso. Mas se fosse uma sigla apelativa, era Sim. fixe. Não é? Vá, sim, então. Exato. Centro Cultural e Recreativo É um grupo do Espelho Narciso. no Facebook que nós temos e lá podem ajudar-nos com notícias manhosas, que é para nós comentarmos depois na próxima sexta-feira no É Tudo a Lagardère. E lá tem 5 minutos que nós gravamos especificamente para lá. E se eu depois aqui no final de os gravarmos guardá-los, vocês podem ouvir, que foi o caso. Que tu não guardaste, pá? Não foi o caso da semana passada. Não, na semana passada. Estava distraído, não é? Não, já estava a arrumar as coisas. Nós estávamos a fazer o programa e eu comecei a arrumar as coisas ainda a gravar. E estava tanto calor que um gajo queria sair daqui que eu pausei a gravação, arrumei e fui-me embora. Pronto. Alguém há de ter fechado visto depois. E não gravou. Não gravou. Mas é fácil pena, encontrar porque o Centro Cultural. Se É, vocês é. meterem no Face, No meterem Facebook, sim. Espelho Narciso, o segundo hito é logo o É Centro logo, Cultural. sim. E o terceiro é uma banda de Brasil. É uma banda Mas brasileira. acho que não aparece no Face a banda, pois não. Aparece. Aparece também. Vocês Achas que já podem então fazer parte deste grupo Matamos e eles. ouvir estes 5 minutos. Ou então podem estar descansadinhos na vossa vida e não fazer mais nada. Sim, mas saibam que esses 5 minutos são gravados com o geria todo nu. Sim. Normalmente, por isso é que não Mas sem filmamos. vídeo, não é? Sem É, vídeo. não é Já por causa também disso. não se mostra assim. Só para criar aquele. Precisávamos de 6 Isto também não pode ser gratuita, não é? Sim, Porque já não tem camas macro. Mas isso dava aí um segmento de mercado. Mesmo em plano picado ou contra picado é pior, mas picado não dá. Não tem câmaras macro. Para quem é moderno e só usa YouTube e Instagram, E cenas. peçam-nos pelo Instagram o
o link para poderem ouvir estes 5 minutos e nós Eu tenho iremos ideia dar-vos. que esses já são velhos, pá. Os putos novos só usam tweets. Olha, por falar nisso, como, pois como é. é que vocês sentiram pelo facto de não conseguirem ver imagens no Facebook e no Insta? Não, tranquilo. Não ficaram Sabem o que é que- ofendidos com isso e a porrada e o caralho? Não, sabem o que é que me assustou mais? O que é É que que quem estava no computador aparecia a descrição Yeah, da yeah. metadata do Facebook. Sim. A sério. Sim, a dizer, nesta foto, Pode estar uma pessoa de pé. 3 pessoas, barba, Yeah. fundo Uma árvore, exterior. A sério. Estou faça. Sim. É Yeah, 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 eu também vi. Aquele tem um sistema de Quando- reconhecimento de inteligência artificial Ei. que diz o seguinte: nesta foto são 3 pessoas, têm uma barba, estão num bar. E a Estão de pé, estão sentados. A publicidade que vai aparecer a seguir vai ser muito provavelmente a um bar ou a uma merda para a barba. Essa merda é Estás a perceber? assustadora. Yeah. A tua ensina foi pior. E isso expôs esses. Isso foi mesmo- Será que o objetivo foi De esse? certeza que Pois, foi. se foi um ataque, acho bem que sim. Aquilo porque só aconteceu, acho, na Europa e em alguns sítios. Estados Unidos também. nos Estados Estados Unidos. Unidos. Eu sei que na América do Sul acho que não tinha chegado nada. Os gajos Aquilo se Só aparecesse já lá nem uma tem fotografia computador. do espelho Narciso era tipo 4 Não vai tipos dessa merda, e é o o geria, o caralho, porque Sim, aquilo sim. a metadata do Facebook já reconhece o geria. Ou então, ou então Ana Anaconda drogada. Mas aquilo também não aconteceu na América do Sul porque os gajos só utilizam o Twitter, não é? Não há Yeah. imagens sem nada. Twitter. Eu também muito o WhatsApp. WhatsApp. É o Badu. O é o Zap. Badu. Snapchat, Badu também. Snap, O Snap. O Snap. WhatsApp. Snap. o Snap. Agora vou Conta aí no Zap. Agora vou cantar uma música para vocês. O Zap. O João Moreira participou num podcast brasileiro que era o PodZap. Pronto, lá está. Foi ele e o Mas esse gajo também tem origens o Santo, Sim, ele é o Pedro Santo, o João Moreira, Pedro Santo e o gajo lá no Brasil. O gajo tem um podcast que é por WhatsApp, por mensagens de voz. É sério. Sim, ou seja, eles conversam por mensagens de voz. Isso é fixe. E Deixa-me ele dizer- mete e as reproduz todas seguidas, mas com sonoplastia e tudo, lá pelo meio, separadores. E fica fixe? Fica incrível, parece que eles estão a falar. Porque o tempo que tu demoras a gravar uma mensagem, a enviar, perde aquela cena instantânea. Ali a cena fixe é: ninguém te interrompe, estás a perceber? E as mensagens vêm todas seguidas e ouves tudo de uma vez só. Maravilha. É o PodZap. WhatsApp. WhatsApp. Aposto que Desde o não se- Moreira falou com pronúncia do Brasil e o Pedro Santos. nem Falar abriu a normal. boca. Falar. Graças a Deus. O Moreira disse muitas vezes: quer dizer. E o brasileiro. Os brasileiros cá não percebiam. Zero. O Santo foi demasiado sério. Parecia que É estava. sempre. Não, mas É a demasiado. cena dele. Foi muito cordial. Foi um gajo muito cordial. Não discordou ali muito em nada. Foi um gajo normal. Estás a ver? Se calhar disseram coisas com as quais ele concorda. Pois, se calhar- Não. Pá, não há aquela discordância como ele. Não gosta de Porque se calhar ele sentiu Picar. que não havia ninguém para picar. o picar logo. Estás Não a ver? era na interação imediata. Sim, não é? ele ouvia, interpretava, falava, Pois e era- ninguém era- o interrompia a dizer. Era só um gajo azedo a falar para o vazio. Sim, Não tinha contraponto. Exato. sim. Eu não sim. sei se vocês viram Não vi. o David, falar em Brasil, o David, Sim, galera que foi ao programa. infelizmente. Vi. E o gajo Não vi tudo, perguntou-lhe mas vi. perguntou-lhe como é que sabia sotaques em Portugal. E ele é logo. E o gajo- Esse daqui é um E o deles. gajo disse: no Porto diz com caralho. A Vai, sério? porra. Isso é um sotaque, com caralho. Quer dizer, estive a ver pai 5 minutos daquela merda e afinal no bom momento não vi. foi- Mas foi aquilo no não final. é uma cena no Não, Facebook, aquilo pera. passa lá na televisão. Tu estás Aquilo a é no confundir. de Tu estás noite. a falar do outro, do primeiro. E ele agora Há foi- mais? Já- Há um Yeah. que é naquele Que é programa o de do noite. o Do de noite Faustão. do. Não sei como é que chama o Como é que chama o gajo. gajo? Ele fazia. O Jô? Não. É um gajo novo. pá. É um gajo que. Boechat? É um gajo que. Boechat Não, 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 Pochá. não. eles são colegas, acho eu. É um gajo que não se dá bem com o Rafinha Bastos, mas que o Rafinha Bastos foi lá ao programa dele há uns tempos. Pá, Pá, o programa chama-se é de noite. É aquele gajo que foi preso há pouco tempo. Sim, exatamente. Não lembro exatamente. do nome dele. Sim, também não me estou a lembrar. Sim. Esse foi preso. O gajo foi aí e depois ele perguntou-lhe se sabia se estava a dizer que no Brasil havia um destaque. Ele perguntou: não, em Portugal há algum destaque? E o gajo: olha, no Porto temos um caralho. E o gajo: caralho, é isso? É, a gente também diz caralho. Quer dizer, o gajo Você falar. é, tem. Puxa a vida! E gajo diz, a gente lá em Portugal é mais cona. É mais cona. É mais cona. Por falar em Brasil,
eu esta semana terei visto O quê? a série documental mais doente. Sobre a vida de Jeria. Não, mas era uma cena, é um gajo o parecido. programa-se comum, A não, vida pá. sexual do Jeria. Tipo só, o programa do Jeria, depois falamos tudo sobre isso. Vá, mas continua. Isto fica para- Foi talvez a série documental mais doente que eu vi assim do Brasil, pela dura realidade em si, quando tu percebes que quando tu te abstrais um bocado daquela cena da favela e Eu tenho do medo. tropa de elite, estás a ver? Dos Abstrais-te 7 disso. bolos ao pequeno almoço. Tu sabes que isso existe, mas abstrais-te disso. Pá, porque são gajos que muitas vezes nascem em condições precárias em que Ok. Nem a conhecem única, outra coisa. a coisa que eles podem fazer é justamente darem só crime. Ali retrata um acontecimento em Manaus, no Amazonas, portanto, fora dos grandes centros, mas muito perto do grande tráfico de droga através da selva amazónica, que tem fronteira com vários países. Mas há droga no Não, Brasil. espera. Nunca na vida. Esta não é a parte doente. A parte doente é quando há um gajo que se chama Wallace Souza, ou Wallace Souza, que decide fazer um programa no Canal Livre, que é era uma espécie de RTP quando emitia aqui só para Coimbra, mas de lá de Manaus, Sim. que tinha então um programa que era o programa Livre, em que era um gajo tipo Hernani de Carvalho, mas mais hardcore. Por causa dos crimes na cidade, e os gajos perseguiam os traficantes e o pessoal que matava e não sei o quê. E a certo ponto aquilo começa a ganhar uma fama tão grande que os próprios traficantes começam a dizer: olha o cabrão, estás-me a foder. E ele, para além disso, concorre a deputado do estado de Manaus. Pai. O que acontece? Ele começa a ter os traficantes contra ele, começa a ter a política também contra ele, porque ele era um gajo muito... Correto. Sim, ou aparentava ser, isto eu estou a dizer aparentava ser, porque vocês já vão perceber o que é que depois começou a acontecer, e começou também a perseguir políticos corruptos e pedófilos, e foi aqui que eles descobriram um gajo que é muito parecido com o Jeria, Sabia que isto tinha que era um dar. prefeito de uma cidade do estado, que tinha assessores que mandavam fotografar miúdas em escolas, miúdas em escolas, para ele depois escolher qual é que queria levar para um barco que tinha num porto. Pô, Tens barcos? tem. O gajo, o deputado Wallace, que também fazia o programa de televisão, que essa é a parte engraçada, é um gajo que é deputado, mas que depois tem um programa sensacionalista na televisão. Um gordo. Sim. Já sei que é. O gajo, olha, toca nisso aí que está a fazer ruído. Isso. Vai agarrar na base, não é? Vá. Olha, é o meu. O gajo denunciou esse pedófilo e esses crimes, e foi aí que começou a receber uma enxurrada, porque esse gajo tinha muito poder, porque o petróleo naquela cidade de qual ele era prefeito era muito explorado, ou seja, muito dinheiro, e então é aí que começa tudo a cair em cima. Acusações dele e a sua equipa criarem os próprios crimes para ele poder ter audiências a noticiá-los em primeiro lugar. Mas mirava não. Yeah, eu No gosto Brasil de é um falar nisso. espetáculo. Vai falar nisso. A questão é, espetáculo. a série é engraçada porquê? Porque tu ficas na dúvida se realmente o gajo cometeu os crimes, porque aquilo foi tudo montado de forma a parecer que foi ele que os fez, ou então são os políticos corruptos que ele começou a incomodar, que fizeram testemunhas ir dizer que ele e o filho é que matavam, para depois eles noticiarem, porque as equipas chegavam lá em primeiro do que todos, às vezes eram eles que davam pistas à polícia, e depois tens os traficantes também envolvidos, e o gajo, esse Wallace, com medo de ir preso, porque se entrasse na prisão morria. Direto. Matava-me. Pá, a série é aquilo. Pá, vocês Mas como é que sabem se chama? é Bandidos na TV. Pá, aquilo. É um título muito brasileiro. Bandidos. Depois tem um nome em inglês, que é o Killing In the name Audiências. Como é que se diz audiências? Audiences. Não, é Killing Ratings. Killing ratings. Pá, é aquilo, vocês chegam a um ponto em que vocês ficam assim: pá, isto é real, isto acontece. Aquilo tem mais twists com um filme, cara. Aquilo em termos de foda, eu fiquei. Aquilo... Acho que não é o primeiro caso em que acusam o jornalista sensacionalista de provocar os acontecimentos que está a reportar.
Sim, há um filme. Brasileiro. Ah, mas há um filme conhecido que é o Nightcrawler, Sim. que inclusive foi premiado, se não estou em erro. O Jake Gyllenhaal. Sim, que era grande papel do um gajo, mas também não podem acusar o gajo de não ter seguido o seu sonho e de ter feito tudo para conseguir aquilo que Pá, queria. no fundo era só um tipo muito pragmático e dedicado. Ele não fez mal a ninguém, quer dizer, Arrastou uns pães para fora do sítio e tal, mas Mas sim, opá, gostei. Está assim tipo o da Medi, se bem que o da Medi um gajo já sabia onde é que ele ia acabar, não é? Ok. desculpa, esse não vi. Nesse programa de televisão havia uma espécie de Pato Donaldinho. Vocês percebem? Num programa de crime e não sei o quê. Sim. Havia É tipo para quem um Pato sabe. Donaldinho. ninguém sabe que está a ver Para aquilo, entreter não é? as crianças. Mas houve- Eu acho que já vi essa merda. Mas havia um gajo que detestava Tu eras o esse boneco. E então há um em direto, esse gajo Ninguém vai lá mata. vai atrás do cenário onde estava o boneco, começa a dar porrada no gajo do Eu boneco. vi Já isso. viste Já isso? vi isso em algum lado. Sim, pá, e... É ridículo, meu. Um gajo bruto com um boneco. Sim. Isso acontece. Pá, e o Brasil é uma Então, coisa que estou não a ganha. criticar para quê? Também estava bruto com o Donaldinho. Sim, também dava vontade de ir lá mandar uma chapada no. Arma da espetáculo! Exato. O que sabe acontecer esse gajo? Acho que. Deve estar na. Ele chateou-se que é de si, que acho eu. Pois, ele queria mais dinheiro, acho eu, Claro, porque então. merecia. A mamar com o mesmo E- boneco há não sei quantos anos. Mas o gajo também não devia ganhar muito, pá. E, pera, Mas não, e eram ag- uns trocos. E agora está naquela pontezita do Cais do Soré a pedir dinheiro. Ah? Não, Que ia vender Não ao- está nada que eu não vejo lá. está à porta do Chiado. Estou a brincar, não faço ideia onde é Mas que o isso gajo está. podia tirar o lugar, era aqui ao Sony. Olha, Sony já não anda aí. Depois Não, vinha não, vinha não, ele para cá, vender flores e com. Não, pá, ele se calhar deve estar à porta do Parque Mayer, cara. Se calhar tem guita com Os velhos vão para a revista e eles Sim, gostam sim. dessas E ele coisas. apresentava a árvore das Faz os- patacas por algum motivo. Podia fazer 5 minutos antes da revista. Opa, tu gajo não ganhava nada, cara. O gajo só ia lá. Ganhava o cara. Era Não uma ganhava Santos o quê? Leitão e dentes finos. Devia ganhar tipo o salário mínimo só estar ali um bocadinho. Era uma small, cara. Era uma small. Uma small ganha o Cláudio Ramos, coitado. Uma Que ele merece small. bem mais. Antes dos fenómenos cristinas e não sei o quê, aquilo, os velhos gostavam daquilo, aquilo era o humor dele, era a era a referência. cena, era a cena, era Sim. Por isso é que ele ganhou o Os protagonismo. velhos papam qualquer coisa que eles metam à frente. Isso não é verdade. Hoje em dia está farto de lhes pôr coisas à frente e eles não pegam. Come isto, pá! Anda lá, só um bocadito. Ó, sem enfermeiro, estás quieta. Ó, sem enfermeiro. Mas que é isto? Toma. Tira-me isso da cara. Ai, que eu não consigo fugir. Já comeu gelatina, Dona Lourdes? Estão cá, meu irmão. Estas latinas. Essa anda merda cá. chama-se giriofilia. Olha, e o teu nome é? Giria, lá Bem, está. Tudo faz sentido. E é com geriofilia que vamos ficar agora nos próximos minutinhos. Vamos ouvir música e já regressamos para a segunda parte do Espelho Narciso hoje, então com Nelson Almeida. Até já. Fato com bois pequeno. It's all that I wanted. Cá estamos nós de volta depois de ouvirmos música para a segunda parte do Espelho Narciso. Estamos com Nelson Almeida, já falámos de modelismo ferroviário. E de como os espanhóis nisso nos dão na boca. Bastante. À força toda. Mas não mais do que os franceses. Mas os espanhóis, até nos comboios a sério, nos dão na boca. Ah, fácil. Sim, aliás, eles têm um comboio que vem a Coimbra para levar pessoal para Madrid, não é? Exato. Isso é É o o comboio Express? hotel. É o Não, Lucky é Strike. o Lusitânia Express. Comboio Expresso. Não há o que é o Sud Express? É. O Sud Express era o que ia para Paris. Ah, sim. Já E os não gajos não têm que mudar a linha quando entras em Espanha, eles não têm uma linha. Não. Muda a tarifa. A bitola não, é igual em Portugal e em Espanha, que é a bitola ibérica. Tem- Muda quando chega à França. Em França é que é Por diferente. isso é que eles têm TGV e nós, E nós não. Não, mas não se iludam. A Espanha tem montes de linhas de alta velocidade. Nós temos é maus políticos. Sim, E não, isso- por exemplo, Pode-se dizer, vamos alegadamente. Não, não, é verdade. Mas acho que aí podes dizer garantidamente. Vi um artigo há pouco tempo que dizia que os Alfa só atingem a velocidade máxima em 18% do Sim. trajeto que Yeah. fazem. Tu não tens linhas para pagar aquela merda. E não é uma questão de. Então, mas aí se vês, tu vais daqui para Lisboa e demoras no Alfa 2 horas. No Intensidade são 2 horas e um quarto. Estranho, porque a CP ainda recebe muito dinheiro. Pois. O gajo vai com aquela ilusão. E eu não vou há andar nas horas do comboios caralho. novos, não há linhas novas, a manutenção é uma mas merda. é assim, muito dinheiro é relativo. Se comparares com Espanha, a CP recebe pouco dinheiro. Sim, e os Investiu-se prémios precisam desde o de- tempo do Cavaco, que alegadamente era um
Não, era mesmo um péssimo político. Não era péssimo. bom. Está ali o E agora gerir. Era da PIDE. Investiu-se demasiado em autoestradas e muito pouco em via férrea. Tanto que vocês têm atualmente autoestradas como a A24, por exemplo, que vai para Chaves, que até dá jeito, às vezes até uso, Não dá. mas eu já aconteceu ir por lá e cruzo-me com 3 carros. É bom para andar Ao de fim de moto. semana, ao Sempre fim de acabado. semana. sim, Sempre rodar no ar. Portanto, é claramente uma má escolha. Claro. Mas pronto, são eles que gastam. Mas será os bilhetes precisam de ser tão caros, por exemplo? e já nem é isso. E já nem é isso. Porque se só fossem mais baratos, eu ia para Lisboa mais vezes. mas mesmo assim, muito Rafael, caro. por exemplo, é imagina. 20 e tal euros. Eu conheço, Mais pessoas vale carro. eu conheço pessoas que vão para apanhar um voo para o aeroporto e só pelo simples facto delas acharem que o comboio pode não vir ou pode ir atrasado, vão sim. de expresso. Sim, sim. Estás a perceber? Não, mas isso E toda a razão. aqui é estares a dar valor à iniciativa privada, estás-te a cagar para o serviço público que tens. E não sei se É não péssimo. será esse o objetivo. E Fazem isso com tens- tudo o e resto, tens agora aqui em educação, Coimbra, Tu ensino. viste a Transdev, aquela cena da Transdev, que eles tiveram em vários conselhos, não é? Não mexer a nada, que se o serviço público for uma porcaria, não é? Seja o privado. Tu tens em Coimbra atualmente, que já existe noutros pontos do país, o aeroporto de shuttle, que eles pegam sim. numa carrinha, metem lá as pessoas e levam-nas para o aeroporto a metade do preço do que se fosses de comboio. E bem, E vão buscar a e casa. encontrar uma Buscar a casa. solução. Só, é mau. Mas também só esperam 5 minutos. A, amigo. a ferrovia não se adaptou. A ferrovia não se adaptou. Não. Não, mas o E é uma Rafael, pena porque eu gosto Rafael muito 5 minutos não é com ele. Tem que ir mesmo de autocarro. não é? Mas já isso é estúpido. Porque eu combino uma hora depois. Exatamente. Ou seja, Assim marcas para a hora depois. sim. Não, mas eu estava a falar, obviamente que carro fica um bocadinho mais caro, mas tens autonomia. E o que me acontecia muito quando ia a Lisboa a atuar é que depois das 10 acabou. E eu começava às 10, portanto tinha que estar até às 5 da manhã Para fazer tempo. a Mandar entretido, coca no Lux. ou vender o corpo junto ao rio, não é? E ganhavas Ou bem. mesmo Para pagar o bilhete, portanto até dava jeito. Se calhar, mas fazias mais dinheiro se fosse para o Parque Eduardo VII. Sim, Massa uns valentes de tabiques. Sei lá, Mas eu tu gosto de gostas. surpreender, gosto que o cliente fica a pensar, olha, não estava a contar com ele aqui. É o tipo de stand-up. É com SM58, que não é capado. Sim, que não é capaz. Não foi ao corte. É estranho porque devia-se ter investido em vez de autoestradas, como estavas há bocado a falar do Cavaco, se tivessem investido em linhas de comboio, tinha-se ganho mais. Pá. E rotas nórdicas. Porque até mesmo esta questão, e estamos só a falar aqui da questão da Lausanne, que se tivesse um método tipo Lausanne, Coimbra, Figueira, e até se podia estender mais, era mais rápido que esta autoestrada que se Mas fizeram às vezes para a tens um Figueira, comboio não para a sei o quê. Figueira. Sim, mas fique A ligação, mas- estás a ver? É que não, direto. Mas que fique bem claro, esse tipo de linhas normalmente são deficitárias à partida. Mas Deixa-se para andar. dão despesa. Tem um dão elevador, despesa. tem um elevador, Eh, tem um não- elevador só para ti. Normalmente não são rentáveis. No entanto, tem muito mais conforto para o utilizador e o objetivo também é um bocado esse. Vocês não se esqueçam que atualmente os passos, mesmo para andar de autocarro, são subsidiados nas grandes cidades, especialmente em Lisboa. Nós vimos. Se nós vimos o que aconteceu. nós tivéssemos uma melhor rede de transportes ferroviários, seria na mesma uma rede subsidiada, mas nós tínhamos mais conforto e mais frequência e melhores comboios. É totalmente absurdo a linha Porto-Lisboa, é totalmente absurda. Nós ainda temos zonas, se calhar na linha do Norte já não, mas em alguns resguardos ainda, com travessas em madeira. Faz lembrar tipo o Faroeste. Não são todas. Não. Atualmente já há muito, a maior Tens parte é ferro. betão. É betão e, mas que eu tenho visto é de madeira. é completamente absurdo ainda existir esse tipo. Já não existe em lado nenhum. Já nem em Espanha. Nem na Índia. Vejam lá. Nem na Índia. Mas tens existe, lá uma cara. solipa em casa. Mas vocês Então, estão. vai do- Vocês, vai assim, vocês que já não eram estão- precisas, Estão já. atentos a estas questões, têm noção de quanto é que seria preciso investir? Muito dinheiro. Por acaso, bom. nesta questão, por exemplo, do metro da Lausanne, eu confrontei na altura o Carlos Cidade o porquê da escolha do Metrobus, que eu acho uma péssima escolha. Yeah. Em todos os países em que se escolheu o Metrobus, depois viraram para o metro ligeiro de superfície, porque é uma melhor opção. Mas acho que faz parte de uma evolução natural. A gente temos que passar pelas merdas más também, para depois Claro. ter as boas. Eles agora vão meter. Afinal, Não é isto. Tanto que eu acho que um bom objetivo, agora neste momento não se pode contestar muito a instalação do Metrobus, porque não há alternativas, não há dinheiro, não há guita. E o pessoal quer alguma coisa, então eles Mas têm que- não é questão de querer alguma coisa, quer dizer, os autocarros, se estivessem a fazer o percurso que fazia a automotora, já poupava tempo. O problema é que não estão a fazer, não é? Estão a ir pelo trânsito normal, ou seja, tu vires de carro ou autocarro, compensa-te mais vir de carro.
não é? Quando tu fores pedir. E eu antes andava de automotora, por exemplo, e a apanhar os moinhos. Sim, sim. Estás a perceber? Porque me dava facilidade. Agora não vou apanhar um autocarro aos moinhos, mas, por isso apanho ao pé da minha casa. A questão é, o Metrobus sempre vai trazer pelo menos essa via direta E é assim, é um que não passo, vai parar. é um não passo adiante. Sim. E quando eles o implementarem, acho que a melhor coisa é criarmos logo um movimento para a Para instalação depois, do metro exatamente. de superfície. Só Exatamente. depois. Tem que ser. A questão aqui é, eles vão adaptar aquela ponte na Portela para ele poder passar ou eles depois vão passar pela... Não. Já tens 3. Uma delas já foi adaptada para ciclistas, portanto ardeu. Pronto, já está. Não, Não, mas mas que estava antes de... Essa agora é só para ciclistas. Faz parte do plano que eles apresentaram. Eles vão adaptar algumas das pontes, vão fazer alguns descruzamentos, vão ser superiores, portanto a estrada passa por baixo e o Metrobus passa por cima. Só que, assim, não sei se o Metrobus vai alguma vez existir. Pois. Não sejam demasiado Atenção, isto crentes é um nessas questões. alerta espelho narciso. Exatamente. CMTV. Não vai sejam. Até porque Não tem sejam. concorrência com E tem o outra aeroporto. coisa, e quem é que me diz... há prioridades. Quem é que me diz a mim que não vai entrar um gajo com uma DT na linha do Metrobus a fundo? É para ali abaixo? garantido. Sim. Primeiro dia. Direto. Então não é mais rápido, vais atrás do Metrobus, estás a perceber? Não- Até agarras assim com a mão. vais atrás de DT, já sabes que nenhum te vai bater. Se fosse uma scooter elétrica, se calhar dava para ligar ao sistema. ou caralho. Não é? Exatamente, ligar à ficha. Mas pronto, é assim, epá, eu estou a sentir-me com imenso calor. Não, eu estou a dar bem. Estou a dar bem. Pá, vamos ter que sair um bocadinho, daqui a bocado. Ou Ou abre meia porta, eu não me estou a importo. gozar. Eu não me importo que entre, Mas não sei se que entre foi mais barulho, abra outra lá fora também. Não me importa que entre mais barulho, opá, eu preciso é Caliente. daqui um ar fresco hoje. O problema é que não há circulação de ar neste estúdio. Ei, temos aí som de fundo. Ei, maravilha. Olha, que fala, estamos todos mais magros. Se calhar os micros nem apanham aquele Mas tu som. achas que o metro Apanha. não vai existir, Nelson? Não vai. O Posso perder a Metrobus. esperança que não, Eu não diria vai. que queria Também, muito um gajo para- de Eu sei que dava jeito, mas. Um gajo de Lisboa, um gajo está a falar de coisas de Coimbra. Então se ele sabe, porque não perguntar? Não, é assim, eu estou a trabalhar em Lisboa, mas para mim Coimbra é a base. Mas já lá estás há interessa-me. algum tempo, já dizes Lisboa. Yeah. É verdade. Não, mas é Lisboa, assim, foi Lisboa. o maior motivo de gozação, de gozo lá em Lisboa é o meu sotaque de Coimbra. Que dizes A gente coralho. trocar. Coralho, que bom. É do tempo fácil. Aí, está-me a vir o fresquinho pelas pernas. Um bocado. É disso que o quentinho. Mas eles gostam com a tua pronúncia de Coimbra, que é inexistente, é isso? É, os beijos. A gente diz Ah, vaca, diz vaca. A gente não diz Também é vaca e Coimbra, vaca, é São diz João do vaca. É São João é mais campones. Vocês aqui dizem Campones. vaca? Dizemos. Vaca, sim. Dizem vaca. Não, eu tinha, Vaca! não, eu também tinha esse Bacalhau problema. nos olhos. Problema nos não. olhos. Eu também tinha Voa. isso. E dizia aos olhos e as aulas. Os olhos também. Mas depois tive que, quando vim para a rádio, depois Tiveste que aprender a falar. tive que tirar. Os olhos? Tive que tirar os olhos. E temos de dizer que o Nuno está muito melhor. Quando começámos este programa, o Nuno Não se fazia nada. aquela voz de rádio. E agora já não faz. Mas eu até curti, era uma cena assim no Pacífico. Sim, mas agora já não faz. Já não vale a pena. Não, sabes porquê? Porque quando eu estou a fazer isso. Toda a gente Isto fica excitado. Não, não. Está sempre a martelo a bater na mesa e isso queria picos no som. Não, eu noto isso nos outros gajos que estão a fazer rádio. Pá, isso a coisa que eu detesto é aquele pessoal que faz rádio a rir. Não é? E pá, na Antena 3 isso acontece. Exato. Queimaste as mega tuas hits. opiniões Há ali, todas. há ali uma certa altura da tarde, não é, Jeria? Sim. Pronto. A questão, isso é o que mais me enerva, é isso. Ainda mais quando um gajo está a dizer, está a dizer uma frase em que não aproveitas nada do que foi dito naquela frase. Mas a questão não é Esse essa. o nosso programa. A questão é, a ideia que me dá é que quando um gajo fala assim, estás ali com aquele ar de gabarolas, não é? Tipo, era que eu estou a falar para ti, estás a ver? Assim, Olá, cagãozão. Oi, Aquele oi, assim, gata. cabrãozão. Pá, eu acho que isso era desadequado para o programa em si, não é? É, Acho porque que não há nós aqui devemos- gajas. Hoje. Às vezes. Vocês Nunca. convidaram um gajo, mas vão-se Mas há lixar. gajos a ver, Anda não cá é? aqui gajas. A tua tia. A minha tia, a minha tia. a tua tia- Mas a uma Cátia não é senhora. rapariga. Não. E, A tia é abraçada. Não, ai não sabes. A não Cátia, sabe. a Cátia está em processo, mas ainda não é. Ainda não é. Já cortou, mas Mas Isso vai dar problemas, sim, pá. já saiu fora aquilo. Mas agora Mas pronto. hormonas. já não A Cátia falo. está bem de saúde, eu nunca mais disse, não? Não sei, pá, não deixa. Pá, é aquelas coisas da adolescência, não é? Ela agora está concentrada a aprender a tocar guitarra Na na sereia. ironia, que é para ser igual ao David Fonseca. O que é que ele faz? Não é nada.
Mas pronto, se quiserem ouvir David a Fonseca. minha voz de locutor. É, anda para trás. De macho. Não, eu tenho um programa de rádio, tem. o outro de música, e podem ouvir. Mas mesmo nesse já. E lá nesse faz essa voz? Não. Esse sim, Então tem tá aquela a ouvir. voz E diz intelectual. no fim, só se quiseres, não é? Sim, Que é como tu fazes na cidade um bocadinho também. é Fazes só programa. se quiseres. Não é? E depois tem aquelas. E quando eles estão com aquela voz toda coisa, mas a dar as novidades do mundo da Yeah. música, não é? Muito excitados e tal. E... Não, o esse- problema é fazer isso tipo às vezes às 8h30 da manhã, vão Sim. trazer os putos para a escola e Então, eles estão parvos. Pá, ou- e eu não E- queria ser tão azedo, mas incomoda-me aquela É, cena do. Aquela felicidade. Opa, e é mesmo assim, não é? E estão todos contentes, mano. Quem é que está às 7 da manhã? Quem é que está contente? Ninguém. Caralho, ninguém, mano. Então acordei, vou Depois são foder para o aquelas trabalho. vivências muito próprias daqueles putos irritantes, Sim. daquela energia irritante. Olha, mas É isso era tipo, era mete a música. uma boa dica para um gajo fazer um programa da manhã, mas estão completamente Sim, todo deprimido. lixado. Assim, Vocês estão tão na Não, merda imagina. como eu, mano. Mas o gajo tinha que estar com uma ressaca. Não, para não fazer sabe essa nada. ideia. Começava estes 5 minutos e não sabia nada. Logo assim. E a primeira coisa que ouves é um. Não, uma coisa assim. Isto não começa quando vocês querem, caralho. Quem manda aqui sou eu, caralho. Tem que ir cagar. E ficava Já volto. Vou Ou largar não. um tarolo. Fiquem a ouvir. As entradas e foda-se. E não é questão, cara. Vou largar um tarolo, fiquem a ouvir cigarretes after Até sun. sinal. Este caralho veio atrás do dono. Opa, eu acho que ia tirar o dia. o cheiro chega aqui. Pelo menos era uma alternativa, caralho. Era, não é? Mas super deprimente, vocês estão tão na merda como eu. Podemos Sim, fazer aí sim, um sim. programa da Vocês estão manhã, aí um no dia assim. trânsito, não é? São 8h50 da manhã. Matem-se, caralho. Tem Quem me uma dera corda estar debaixo atrás. do pneu desse caminhão que está à vossa frente. Arranquem os carros da bateria e matem-se na ponte, cara. É só pôr o cano de escape dentro da boca. Acelerar, Lá acelerar. está, vocês estão outra vez a dar ideias para negócios, ou caralho. Sim, Matar pessoas. Alguém há de aproveitar isso. Mas agora já não dá para matar com o canto de escape. pá. Então não. Não dá? Não. Por causa Filtro de dos partículas. catalisadores. e Yeah. caralho. Então mas dás com o canto de Tiras. escape na tola, ou caralho. Mas, Então pô, está olha, sempre na mesma. Mas o rapaz não se mata, mas está entretido. Tá. Deixa estar. Adoro um bocado, adoro um bocadito. Ele a telefonar para a linha de apoio. Opa, estou aqui já no carro há 24 Pá, horas. Com o Tive escape 20 ligado. litros de gasóleo nesta merda. 3 jerrycans e isto 20 litros ao ralenti, estou aqui há 5 horas. No carro a aquecer. E não morro. O que é que se passa? Isso a ligar para a linha de apoio ao Apoio. suicídio. Sim. O que é que se passa? Opa, já- Mas pergunto eu que não morro. Já levei isto às 3.000 rotações, não sai nada. Já empenei junto da Tem você cabeça desta merda. Querida Volkswagen. E você não quer desligar o carro? Não, deixa estar Era isso um carro está. elétrico, não Sim, é? e Era um eles carro e elétrico. ele Um disse, gajo oh que amigo, isso. qual é que é o seu carro? É um São Ford Leaf, um Nissan Leaf, um Ford Leaf. Ah, se calhar não vai dar. Assim não Olha, dá. mate-se. Assim só se vê mesmo o ácido da bateria. Ai, eu nem lhe devia estar a dizer isto. Aquilo são baterias de lítio, aquela merda explode, por isso não sei. E É o dar-lhe gajo- com um martelo ou O caralho. gajo numa inclinação de estrancar o carro e na correr deitar-se na cama. Isso é Os carros desespero. viados. O carro desvia-se. Foda-se. E pronto, os nossos episódios têm estado muito extensos para, É o verão. para o rádio e depois acabam por ser cortados. Portanto, a quem ainda nos ouve na rádio, se ouvir, muito Eu não provavelmente sei se- isto deve estar mesmo para acabar agora. Abraço. Mas pronto, olha, ouçam depois em podcast, Se quiserem. se quiserem. Se não quiserem. Só se quiseres. Se quiser. Ou só Nós podemos amanhã, dizer quando isto. forem para o trabalho. É melhor que Sim. ouvir essas merdas que vocês Mas, Sim, é mas isso. nós podemos dizer isto só se quiseres, ou é um trademark. Não, pá, que eles se fodam, não são trademark, o que elas sabem. Se nós dissemos só se quiserdes, Exato. registaram esta? Ah, O que eu ia dizer é, pelo menos os Citroëns O Bernardo diz não isso, têm o que ser Bernardo muito, diz, muito só se recentes, mas os Citroëns que têm USB, se vocês tiverem um iPhone, ligam lá o cabo de carregar Metem no cu. e aquilo sincroniza logo com o telefone. Tudo o que vocês metem a tocar no telefone, Ah, ele- sim, sim, ele sim. reproduz no rádio. Exatamente. Não estou a dizer sincronizar Bluetooth, mesmo, Muitos mesmo aqueles carros mais já- assim, mais antigos, têm o rádio mais chunga, Sim. que é preto e branco, cor laranja. Yeah, é o Se meu desde caso. Há tenha- algum problema? É tipo Não, o eu estou a dizer- Oppo. É Se tipo, tu ligares um iPhone Combate lá, o gajo, ele vai ler os cheiros. sim, é tipo um Se ligares o Ox. Android, não lê, por exemplo. Ah, é? É. É. Caralho. Portanto, façam Compras isso, merda. são Tenho o que caminho. trocar isto. Temos sensivelmente mais 4 Bah. minutos.
Então acaba agora. 4 minutos. Neste programa ficou marcado pelo. Olha, eu pensava que íamos falar para aí 5 minutos Do Toy. Não, de modelismo. E foi o podcast. E até falámos quase tudo. E Mesmo dos comboios. E depois grandes. dos comboios de brincar, passamos para os comboios inexistentes. E agora eu acho que isto vai passar em Espanha. Sim. Fiz fichar a Nós tua vamos apanhar. filha estar a dizer. Na Feira Popular. Estar a ouvir falar dos comboios pequeninos. Ela ouviu o podcast e ela disse: quando é que eles começam a falar dos comboios grandes? Isto é coisas de cachopos. Não, os putos hoje em dia só querem, e por acaso é uma das coisas que a gente luta um bocado, os putos hoje em dia não querem esse tipo de hobbies Sim. que obriga a pensar ou a mexer com as mãos. Querem mexer com as mãos, querem mexer nos telemóveis e querem esses jogos. Mas acho que Mas também começa a havia- virar- Depende do é estímulo. responsabilidade dos pais. A minha também. filha adora fazer puzzles. Havia e uns coisas jogos que eu assim. fazia mais o meu pai ao sábado à tarde. E aos exames. Os jogos tradicionais, ao malaguês. Piscar cimento na parede. Era ir para a lenha, foda-se. Não, a gente lá era em casa o Manel Ativo, lembras-te do Manel Ativo? A gente ia ao domingo. Agora deve estar Não desativado. lembras do Manel Ativo, cara? Ao domingo, ao fim do dia, a gente ia todos para a adega e ia fazer flexões e o caralho, enquanto eles mamavam uns calércios de vinho e a gente pimba, Espera, mas pimba, eles pimba. estavam com a mão assim a apertá-la, E vocês enquanto estavam- viam os rapazitos a suar? Não. Ó Jiri, só tem 10 flexões aí no chão, vais lá. Anda, costas diretas, vai lá, lá vai, Jeri. Aquilo era tudo gente séria. Oh, Nando, mais força, mais rápido, mais rápido. Não, mas faz falta aos miúdos ir roçar mato. Faz falta apertá-la. Roçar mato e chapiscar paredes faz um bocadinho de falta. Não, hoje em dia os putos estão demasiado. Moles, pá, já nenhum deles tem mãos que parecem talochas, não há nada. É Fortnite, é Minecraft, É é Pete da Azuki, a Carl Cox. é DJ Vibe. Por falar nesta merda, e vocês que são da rádio, perdoem-me, Vocês quem? vocês todos que são da rádio aqui da rua, Ah, o que é. Pronto, ainda bem que estão a organizar e que é um sucesso e tudo mais, ainda bem que a Figueira está a mexer. Pensei que era- Mas quem é que paga para estar no areal quando 2 metros ao lado estão a ver a mesma merda? Hã? Porquê que vão pagar para ver festivais de merda? Eu há 3 anos o meu puto tinha. Mas porquê que estás a falar na rádio e porquê estás a falar num festival? Por causa de RFM. música e coisas assim. Da Somni. do Somni. Essa merda que Yeah, era eu na sou- Essa Figueira. merda que É o aconteceu RFM Somni, na sim. O vez. que aconteceu? Sim. Yeah. Mas isto, Nelson, ia dizer que o teu puto foi lá. O meu puto foi lá, tinha pai 17 anos e, aliás, eu não sabia o que era. E ele pediu-me para eu comprar os bilhetes, eu até lhe ofereci os bilhetes no Natal. Vamos lá para o Era a RFM. praia. e tudo. Era FM Som. Não, eu não sabia o que era. E eu podes ir comigo? Eu, está bem. Ele também ainda não era maior e não sei o quê. E a mãe lixou-me um bocado a cabeça. Tens que ir com ele e não sei o quê. Está bem. Ninguém me avisou o que era. Eu com o meu sapatinho, calcinha e um polozinho. Chego lá, "Então, mas que merda é esta? Isto é só areia?" Pois, aquilo era areia. Chega lá, dei-me aí uma Summersby, nem cerveja havia o caralho. Um sumo desses. eles não bebem, eles não Putos, não é? bebem. Não, é que depois, lá está, aí senti-me um bocado de geria, estava lá eu sentado numa cadeirinha, Oh, estás a ver? Funcionou Esta espalhado. merda pega. só putos para um lado e para o outro, e foda, tenho que me ir embora. E Fui dormir para o que carro. este ano eles estavam à espera de 200 mil pessoas. Está a pinha, meu. 200 mil Yeah, pessoas Eu tenho um colega meu que O mora ano passado teve 100 mil. no Areal. Sim. É pequeno. o Ariel também, cá lá. Agora imagina, 200 mil pessoas. Não se fudem. Tá. Ai, E opa. aqueles bilhetes são 150 euros para 3 Que dias. será? Eu vi um gajo a vender. Então aquilo antes era a Ah, 25. Jeria, tu Os- compraste, os vais prim- falar daqui um Dos bocado. primeiros eram a 25 euros e os 50% ia para o desconto do continente, do cartão. Mas vamos lá ver uma coisa, aquilo... Eu Porquê que vi o estão lá Somni. É aqueles festivais de Tipo Tomorrowland. Tomorrowland, Sim, por mas aquilo exemplo. à volta não é E agora só há assim... um no Porto, Não, agora não há um dá para Não é Tomorrowland. só assim à meio da cintura, não dá para passar Não, uma perna por cima. Aquilo tem lá uma votação grande e eles colocam o palco estrategicamente para, quer dizer, para curtir o som, mas isto é como aos bailes. A gente antigamente lá íamos ao Não, baile, gostas de estar ficávamos à ridículo, porta e está fora. curtíamos. Havia Não um é de gajo, entrar. havia um transfer, que era o gajo que ia lá dentro buscar material para fora, Buscar cerveja. e um gajo ficava bem cá fora. Ou o gajo trazia e lá o gajo estava. Não a fora. levavas uma grade minis na Entrava- Era mão. isso, também acontecia. Não, era o pessoal ir lá dentro buscar uma Era, grade mini e um gajo ficava à espera até às 4 da manhã, eles abriam É, aquilo, depois entrava abriam. e acabava passado meia hora. Desculpem, o relógio do Rafael está a falar. Oh, que caralho.
Sim, falou. O que é que ele disse, Não faço Rafael? ideia. Mas porquê é que aquilo se chama Era o carro dele. Somni? Não sei, estivemos à procura na internet, aquilo quer dizer, a palavra quer dizer alguma coisa. Ok. Som, aquilo Eh, chama Somni. Somni. É, aquilo tem um Parece significado sueco. numa outra língua, não percebo bem, mas o que é que eles se Os fodam? putos sabem com certeza. É só perguntar a qualquer garoto que lá está. Ninguém Não, não sabem cara, nada. não sabem Eles nada. nem sabem como é que se chamam às vezes. Eles não sabem o que é que vão fazer lá para lá. Banda, é um DJ. ou Eles três. querem um chapéu de palha, o caralho do E verão. Rui Coberão, aí. Sim. Não, eu, Eles querem a Pessoal, temos que ir, pulseiras, putos. temos que ir Temos que ir ao embora. Somni. Sim, Yeah. já foi. Agora só és ao do ano que vem. Já foi. Fica É muito à bem. tarde, não é? Que é para os garotos. Aquilo é um têm de deitar- sunset, aquilo é um têm de deitar sunset. cedo. É isso. É um- Depois do sol se pôr. Pessoal, temos que ir embora. Vamos embora. O sol Vamos já- embora, o sol vamos. já se pôs há muito tempo. Vai. Muito obrigado por terem estado connosco. Fiquem bem, vamos ouvir música até sexta-feira. É tudo a Obrigado ao nosso Lagardère e convidado. o Nelson Obrigado vai ao voltar Nelson. então com a mesma roupa, assim como todos os Yeah. outros.